corrigindo aqui. Como que é o teu nome, Gabriel? Gabriel Souza. Nome bicho. Vou começar. Público. E aí, galera, tudo bem com vocês? Boa noite, boa noite. Voltamos com o podcast novamente. Agora é para picar, né? Agora é para picar. Bom, e para começar nosso podcast, a gente trouxe aqui nosso convidado, nosso querido amigo Lucas Capacete, que vem fazendo um trabalho aí muito bonito, muito grande aí na cidade, tanto na parte cultural, tanto como vereador. Então, se prepare que o bate-papo de hoje vai ser incrível. Vamos lá, vamos ver o nosso amigo aqui. Aí. E aí, meu amigo, como que você tá? Gabriel, primeiro eu queria agradecer demais a oportunidade de estar aqui hoje, né? Te desejar sucesso aí também nessa empreitada sua. A gente sabe das dificuldades que tem, né? Principalmente para quem sonha com os projetos, seja ele cultural, seja ele pessoal. A gente sempre tem esse intuito de fazer, mas a oportunidade de estar aqui também no programa de entrevista para poder falar um pouco sobre a minha história, falar um pouco sobre o meu trabalho é muito importante para mim. Eu estou um pouco gripado, então se a minha voz aí estiver um pouco diferente, peço para que as pessoas que estiverem nos acompanhando não se importem, principalmente estou tentando também fazer um ao vivo aqui no meu Instagram, para o pessoal acompanhar também e vir para a sua rede aqui. Mas eu fico muito contente com a oportunidade de estar aqui hoje. Muito bom. Ô, Lucas, para você, como que é a oportunidade de ser vereador? Olha, eu costumo dizer assim que eu nunca sonhei em ocupar um cargo como vereador, não é uma coisa que você acaba tipo assim, se planeja, né? A não ser que tem pessoas que já nascem com esse intuito de entrarem na política, mas eu acho que a política acaba escolhendo um pouco a gente também, dependendo da segmentação que você está e o trabalho que você realiza, né? Dentro das ações que você faz. Eu hoje enxergo isso como uma oportunidade muito louvável e boa por conta da importância que tem as causas que eu consigo defender por conta do mandato, né? Sejam elas em prol da saúde, em prol da infraestrutura da cidade, ou em prol também da cultura, que é uma das bandeiras fortes que eu defendo, do esporte, porque eu acredito muito na transformação das pessoas através dessas bandeiras. E estar como vereador, né, fazer parte do legislativo, abre portas para que eu possa defender essas bandeiras que eu acho que são muito, muito importantes. Muito bom. Eu acho interessante essa parte de estar como vereador. Eu lembro que o Wilson, quando ele veio participar aqui comigo, né? Ele falou a mesma coisa. Eu estou como vereador. Eu não sou. Ele deu o significado dele sobre isso. Para você, qual que é o significado de estar? Hoje, eu acho que eu vejo desde lá do princípio, né? Estar como vereador, para mim, significa saber que esse momento ele é passageiro, mas ele é único também, né? Eu não me senti pertencente a um cargo que não é meu e sim que é da população. Então, eu sempre tento usar dentro das atribuições daquilo que é meu dever, que é a minha função, para fazer para o bem comum, que é o bem da sociedade, né? O bem das pessoas que me escolheram para exercer esse cargo como vereador. Então, quando eu tenho essa visão que não é meu e sim eu estou, eu consigo olhar com um olhar diferente. Isso me proporciona mais coragem para trabalhar, para buscar, para fazer as coisas da forma que tem que ser feito, sabe? Então, eu vejo dessa forma. É importante a gente ter essa consciência que o cargo não é nosso, que a gente está e que é passageiro, né? Às vezes tem gente que entra, fica um mandato, às vezes tem pessoas que prorrogam um mandato um tempo a mais por conta do trabalho que desenvolve, mas tudo depende mesmo do trabalho que a gente faz ali efetivamente no dia a dia. Bom, hoje em 2024, você vê aquele jovem, mais de 2019, 2020, com aquela cabeça que tinha. Você acha que mudou alguma coisa? Você acha que se amadureceu mais? Acha que as amizades mudou muito? O que você acha? Eu estou sempre mantendo as minhas raízes intactas, né? Eu falo que os lugares de onde eu vim,
as pessoas que eu conheço, são os meus amigos até hoje, frequentam os mesmos lugares. É lógico que quando você assume a responsabilidade de um cargo desse, a sua visão de mundo muda muito, né? Por exemplo, a gente toma alguns cuidados a mais, né, por conta do trabalho também. E eu amadureci em 4 anos como vereador, quase 10 anos que eu gastaria sem estar, por conta das responsabilidades também, o dia a dia, né, de ser participativo, de ter aquele compromisso todos os dias, a reunião, participar de um debate aqui, outro ali. Então, muda a sua visão. Não que você, como pessoa, muda porque mantém as minhas raízes intactas, continuo participando das mesmas coisas, mantém as mesmas essências, né? Mas muda sim, você amadurece bastante. A mudança de governo, por exemplo, que você acabou pegando, né? Pegou um tempo do governo bolsonarista, do Bolsonaro, e agora está pegando um governo do Lula. Sim. Como que você vê essa mudança de governos e como que você se adaptou a essa mudança? Na realidade, eu acho que ainda tem muitas coisas que precisam, assim, ser melhoradas de forma geral, né? Eu costumo dizer que de político nenhum a gente nunca pode ser fã. A gente sempre tem que ser crítico, né? Perguntar o que essa pessoa está promovendo, o que ela está fazendo, para que ela mereça exercer aquele cargo. Essa é a minha visão política falando. Seja lado A, lado B, eu acho que a população sempre tem que ser em primeiro lugar. Mas é lógico que a gente tem as coisas boas de um lado para agregar, a gente tem as coisas boas do outro lado também que agregam, e como a gente tem as coisas ruins também. Eu acho que todo aquele que se propõe participar de uma administração pública, ele tem que colocar no lugar do próximo, né? Ele tem que sentir a dor da população. Aquele que está ali na ponta sofre muito, né, no dia a dia, por conta das vezes da falta das coisas. Então, eu acho que a forma de conduzir ela precisa ser melhorada, mas de forma geral, né? Sem criticar lado A, sem criticar lado B. Muito bom. Vamos pegar essa parte chave que a gente está falando sobre presidente do Brasil. Você acha que entre os candidatos a presidente que tinha em 2023, a escolha certa no seu olhar hoje foi certo escolher o Lula? Era mais certo ter escolhido outro candidato, o Bolsonaro ou outro candidato? Então, como que eu analiso isso? Eu acho que a questão da política acabou também criando, ao longo dos anos, alguns mecanismos que eu não concordo muito, que é o mecanismo, por exemplo, de você gerar embate e guerra entre as pessoas, né, o cidadão de bem. E a gente viu nessa eleição que o Brasil, falando agora sem ser eleição municipal, mas eleição a nível mundial, né, estadual, do nosso estado, do Brasil, do mundo, do nosso país, quer dizer, a gente viu que o nosso país está muito dividido, né? A diferença foi muito pouca nas urnas, e eu concordo com o que a população escolhe, né? Eu acho que o poder do voto ali, ele é muito válido. Então, as pessoas foram ali, depositaram a confiança delas naquele candidato, porque elas escolheram aquele, né? Eu tenho meu voto, assim como você tem o seu também, e o voto ele acaba sendo secreto, né? A gente não precisa falar em quem a gente vota, a gente tem as nossas ideias, mas eu acho que a democracia ela sempre vence, ela é que sobressai a tudo. Então, se for escolhido por voto popular, não teria por que eu falar que não é o certo ou errado, entendeu? O que aconteceu, por exemplo, no dia 8 de janeiro? Vamos dizer assim, na linguagem das mídias, como massacre, como tragédia. Uhum. Como vereador, como que você vê o que aconteceu? Eu tive presente, depois de um tempo, lá, porque eu nunca tinha conhecido lá o Palácio, né, o Palácio da Alvorada. E aí, depois de um tempo, quando eu fui em Brasília conhecer outros espaços, participar de algumas reuniões importantes também, em defesa aqui da nossa cidade, eu tive a oportunidade de conhecer aquele espaço. E a reflexão que eu tenho sobre tudo isso que aconteceu é que nenhum dos lados, né, que a gente vê que é muito dividido, tem poder, por exemplo, de destruir qualquer bem, patrimônio público, porque é o nosso dinheiro que está ali. É o meu dinheiro, é o seu dinheiro, é o dinheiro das pessoas que trabalham no dia a dia. Então, isso tem um peso muito grande quando a gente fala de destruição, né, destruir o patrimônio público. Então, eu não concordaria com um ato de vandalismo, independente de quem fosse, né? Se fosse o lado A, se fosse o lado B, independente de quem fosse. Porque se a gente for falar muito nessa questão de ideias, de lados,
é muito complexo a gente chegar numa definição lá na ponta, né? Porque a gente está falando de pensamentos diversos, pessoas distintas que pensam de forma diferente. Então, é bem delicado falar sobre isso. Mas, agora falando do ato em si, eu não concordo independente do lado. Se vai ser o lado A, se vai ser o lado B. Acho que a gente tem o diálogo, né? A gente vive num país democrático, num país que existem suas leis, e as leis precisam ser respeitadas, principalmente nessa questão do patrimônio público, e o que vale é a conversa. Né? A gente não pode sair destruindo tudo, levando tudo a ferro e fogo, para depois não ficar uma situação desagradável e desconfortável. O que está acontecendo no Rio Grande do Sul, por exemplo? Há pouco tempo teve um show de Madonna, que foi o mais polêmico do país, em tão pouco tempo, né? Sim, sim. Como que você reagiu? A questão do Rio Grande do Sul, a gente, não só enquanto vereador, mas enquanto ser humano, né? A gente vê uma tragédia assim e fica muito triste, né? De ver a situação daquelas pessoas, o que aconteceu ali. E tudo que a gente fizer relacionado àquelas pessoas que estão ali ainda é muito pouco, né? Porque nós estamos falando de laços que não é você tirar uma pessoa de uma casa e colocar em outra, que não é restaurado, são laços de vida que a pessoa cria, laços de amizade, de pessoas que morreram com aquela tragédia, né? É algo que realmente faz a gente voltar na nossa base, né? A gente sente a dor ali realmente muito forte mesmo e ora, pede para que Deus abençoe, faz as nossas ajudas, as nossas contribuições da forma que a gente pode e espera também que o governo olhe para lá e que tenha um olhar, né, de compaixão, de tentar solucionar o problema da vida dessas pessoas. Agora, relacionado ao show da Madonna, eu não assisti, não acompanhei muito por conta da correria também do dia a dia, então não poderia falar alguma coisa porque eu estaria sendo hipócrita falando alguma coisa relacionada a uma coisa que eu não participei. Eu vi alguns rumores pelas redes sociais, a gente acompanha, mas falar que eu vi mesmo assim, não vi. Vendo o mundo, o Brasil que a gente está vivendo, você sente saudade da sua infância? Você sente saudade de ser criança? Olha, eu tenho uma visão assim que muita coisa boa aconteceu com a evolução da tecnologia, com a evolução do conhecimento, com a evolução das coisas mesmo que se deram por evoluir naturalmente, né? Foram acontecendo as coisas. É lógico que quando eu olho para 2012, quando eu estava ainda rapaz jovem, né, adolescente, saindo da minha adolescência, pensando na vida, entre outras coisas, eu sinto saudade de algumas coisas de lá, que eu sei que não terão mais, como brincadeiras de pé no litro, que eu brincava com meus amigos na rua, ou brincar de bolinha, construir casa na árvore, sabe? São coisas que a gente fazia muito naquele tempo, né? E que se hoje não faz mais. Mas também acho que a tecnologia ajudou muito, né? É lógico que a gente tem algumas coisas aí que estudiosos vêm estudando cada dia mais para falar sobre como melhorar essas coisas, né, e tirar aquilo que é ruim, mas eu acho que a gente tem uma base ali que precisa, sim, ser melhorada, mas a gente tem as coisas boas também, que ajuda muito, facilita, né? Uma pessoa que às vezes está aqui, precisa comunicar com alguém em outro país, ela tem esse contato mais rápido, né? Antigamente, eu lembro de histórias de amigos meus contando que para você falar com outra pessoa que morava muito distante de você, às vezes você ficava 2, 3 dias viajando em cima de um cavalo, né? Então, a gente tem que agradecer também a evolução da tecnologia. Isso aí. Agora a gente vai entrar num assunto um pouco mais delicado, que é um pouquinho mais atual, vamos dizer assim, mas que vai com a história, né? Vamos falar um pouquinho sobre o preconceito e o racismo. Sim. Porque é uma coisa assim que acontece muito, que muita gente prefere não falar, prefere ignorar o que acontece, mas que é importante falar tanto do preconceito entre as pessoas LGBT, sobre mulher ter que ficar em casa, Sim, sim. sobre todo esse preconceito machista,
o racismo, tanto digital, tanto físico. Como que você vê isso sendo uma pessoa negra, né? Sendo uma pessoa assim, de cor? Olha, é um assunto que ainda é muito polêmico e é muito mistiçado ainda, né? Vamos falar assim. Porque quando a gente fala do preconceito, a gente vê uma parte da sociedade que hoje entende como foi a construção do nosso país e de outros países também, que tem a sua militância em cima disso, que defendem, né, a miscigenação quando ela é escura, que sabe o posicionamento que tem que ter, e a gente vê uma parte da população também que às vezes acha que essas pautas que são levantadas são vitimismo, né? E eu não encaro isso como vitimismo. Eu vejo isso de uma forma totalmente diferente. O preconceito ele está muito explícito, ele está nos lugares, né? A gente se você colocar duas pessoas, né? É lógico que a gente tem a questão de capacidade, duas pessoas que são capazes com o mesmo currículo, dependendo do tipo da empresa, é lógico que sempre optam pela pessoa de pele clara e tal, mas existe uma luta muito grande relacionada a isso, né? Uma luta muito grande das pessoas que começaram a entender o seu posicionamento, que começaram a buscar mais conhecimento para poder mudar essa realidade que era imposta, né? Ela era colocada ali, não tinha outra realidade. E começaram meio que sair dessa bolha, né? Olhar para fora. Eu falo aqui, por exemplo, de uma grande amiga minha, Sara Zuri, daqui de Gospé, que faz parte do Revolução em Cores, que é inteligentíssima, né? Morou fora do país, na Argentina, fala 2 idiomas, fala inglês, fala espanhol, tem uma visão de mundo também ampla, entre outras pessoas, professora Claudineia também, de Gospé, a Elaine, da cidade de São José. Então, eu falo também que eu fui muito abençoado por Deus por essa trajetória minha cultural, ter me apresentado muitas pessoas que assim, me ensinaram muito. Eu aprendi muito observando essas pessoas se posicionarem, sabe? Então, o preconceito ele está aí de uma forma muito explícita ainda. A gente tem um trabalho muito longo pela frente até que um dia a gente consiga conscientizar as próximas gerações do que foi historicamente falando, né, o racismo lá atrás, quantos negros morreram, né? A história é muito gigantesca, né? A gente teria que fazer 5, 6 podcasts aqui para falar sobre toda a história, porque é realmente uma coisa que a gente vai demorar um certo tempo ainda para mudar essa realidade. Com tantas leis que ainda existem para lutar contra o preconceito, contra o racismo, ainda não há bastante para disseminar o preconceito e o racismo, né? Exatamente. Até porque hoje, por conta das leis, a gente hoje consegue ver os preconceitos de forma mais... aquele preconceito discreto, vamos dizer, né? No ano, a pessoa e tal, ele vem de uma forma disfarçada, né? Ele não é direto, igual era há anos atrás, né? Eu tenho um episódio que eu lembro muito, de quando eu era mais novo, da escola, eu nunca me esqueço disso. Eu estava com meus 11 anos mais ou menos, já tinha uma consciência do que era uma coisa e outra, né? Já ouvia algumas pessoas do meu meio social falar sobre racismo, mas ainda não estava ingressado 100% ainda. Era muito jovem, né? Mas eu lembro de passar por uma situação de racismo que foi uma coisa que me chamou muita atenção, né? Uma menina da minha sala me chamou de macaco. Eu era muito novo e eu fiquei, tipo assim, sabe, desolado com aquilo, tipo, chorei muito, fiquei muito triste, e não sabia como rebater aquela situação. Eu lembro que eu contei para minha irmã, e aquilo gerou um transtorno imenso, sabe, porque a minha irmã já era mais, queria tirar a satisfação daquilo, e eu era muito moleque, não entendia muito bem, né? Mas hoje em dia, eu sei muito bem o meu posicionamento relacionado a essas questões, oriento muitas pessoas que falam comigo sobre isso também, e eu costumo dizer que hoje o negro ele está sendo visto de uma forma diferente, né? O negro hoje é bonito, né? A negra do cabelo é bonita, as mulheres entenderam o seu posicionamento, que seja através das suas tranças, que são ancestralidade, que seja através do cabelo, né, cacheado. Eu tenho até uma amiga também que ela sempre mantinha o cabelo liso, né, tempo.
E aí a gente conversando um dia, eu falava para ela, falei, pô, a gente tem toda uma história por trás disso, existe toda uma história, e talvez seria legal você viver esse momento também de, sabe, de se conhecer você mesmo ali na sua origem e tal. E ela tá super amando isso. Então, acho que o papel nosso maior, o papel daqueles que já estão com a consciência, é conscientizar aqueles que não estão conscientes ainda. A importância que tem toda essa luta que a gente traz lá de trás até hoje. Muito bom. Agora o negro, ele tá tendo um lugar, tanto na política, tanto na sociedade, né? Então, a gente não pode falar assim, o negro não tá tendo mais lugar, porque tem que melhorar muito, tem que melhorar. A gente sabe. Mas você acha que o negro ainda, ele é visto como, então o negro aqui, vamos subir o caminho, um cara estranho, esse meio preconceito, assim, meio sujo, meio nojento, sabe? Eu acredito que em alguns lugares, sim. Eu não vou falar aqui por Guaranés em si, porque todo mundo acaba conhecendo todo mundo, né? Então, a gente acaba criando alguns laços que ultrapassam o preconceito. Mas ele vem de todas as formas, né? Ele vem de todas as formas, tanto com a questão do preconceito direto, né? Que é aquele que você sabe que a pessoa não gosta mesmo, e ela faz questão de deixar isso claro, quanto aquele que ele é escondido, né? Que é o que eu estava dizendo. É aquele preconceito que ele vem de uma forma mascarada, né? Mas eu acredito que com essas discussões que estão sendo levantadas nos últimos anos, com as pautas que estão sendo faladas nos últimos anos, com a ocupação dessas pessoas que, tanto em cargos públicos quanto em escolas, como professores, formando, buscando sua formação acadêmica, entre outros espaços, a gente está caminhando para num futuro, não breve, para num futuro, a gente ter uma conscientização muito maior do que a gente tem hoje. Então, eu acho que as coisas estão acontecendo aos pouquinhos, né? As engrenagens vão rodando. Se a gente olhar 20 anos atrás e olhar hoje, nossa, 20 anos atrás, o preconceito ele não era mascarado, ele era direto, né? Era muito direto. Então, negro, a negra era para ser faxineiro, turista, não ocupava espaço de fala. Hoje é diferente. A gente tem muitos profissionais excelentes que entenderam isso, buscaram sua formação, né? A gente tem muita. A gente teve a ministra agora, Edilene Lobo, que foi, eu acho que esse é o nome mesmo, se eu não me engano, que foi para o Supremo, né? Primeira ministra negra, mulher. Então, assim, uma representatividade muito grande para nós, isso muito grande. Você pensa em fazer algum projeto, caso for reeleito, ou até o finalzinho do seu mandato, fazer um projeto sobre isso, fazer um projeto sobre preconceito, sobre racismo? A gente tem já nossas formas meio que de mostrar um pouco da cultura hip hop, que é uma cultura que eu amo muito e faço parte faz muito tempo. E temos também a Feira Preta, que eu acho que a gente iniciou a Feira Preta junto com a Naju, agora está vindo também a Sara Zuri para dar uma força para nós. E aí a gente iniciou essa feira, que era o intuito da feira em si, é para valorizar esses profissionais, né, que trabalham com o segmento afro, que seja através da sua venda, através do seu comércio, ou através de tranças, né, que são as trancistas. E aí a gente tem assim a intenção de intensificar o nosso trabalho, né? Colocar no papel, como a gente iniciou a Batalha da Sinhá há muitos anos lá atrás, e hoje ela tem sido a referência que ela é, né? A gente consegue fazer um evento aqui, promover um evento, um aniversário e trazer 16 cidades para participar com a gente. Então, como esse outro evento, não seria diferente, né? Mas a gente ainda tem um caminho, né? Não posso falar que seria uma gestão futura, porque tudo é muito incerto, né? Vamos dizer assim, a gente não tem uma certeza de como vai ser as coisas. Mas, dentro daquilo que a gente faz, né? Eu vou continuar fazendo os meus trabalhos, eu acredito que a feira ela vai ser uma das maiores formas de conscientização na nossa cidade no futuro, né? Como que iniciou a Batalha de Rima? Lá no começo. A gente começou em meados mais ou menos de 2010, 2011, quando teve as primeiras edições. E aí, com essas primeiras edições, a gente tinha um grupo de MCs que participavam. Eram poucos na época, né? Eu lembro que, falando pelo nome de artístico deles, era eu, Ruto, o Rex,
o Old, que hoje eu não moro aqui, na Jax, a gente tinha ali 5, 6, o Vini Rock, que participavam quando começou. A gente teve as nossas primeiras edições no Coreto da Praça Central de Baixo, depois a gente foi para a Pracinha, que foi quando fez aquela pracinha que tem perto da rodoviária, depois a gente foi para a rodoviária, a gente conseguiu concretizar o evento, quando ele foi se formando mesmo, foi ganhando força, na praça, no Coreto de Cima. As primeiras edições a gente fazia no Coreto de Cima e depois a gente desceu para o chão, que na época ainda era muito difícil a gente conseguir promover um evento lá no chão, porque sempre falavam para a gente que a praça era patrimônio tombado e tal, que não poderia mexer, só que a estrutura que a gente leva para um evento desse não interfere em nada, né? Não interfere em nada na questão da praça em si, pelo contrário, traz vida para a praça, a gente consegue trazer o pessoal para fomentar o comércio local, faz muita coisa. E aí hoje a gente se depara com a última edição que a gente fez, mais de 900 pessoas num domingo à tarde, né, na praça, com várias cidades, uma população de guaranésia gigantesca, né? A gente começa a trazer os artistas também que fazem o fomento, começa a fazer uma força daqui, uma força ali, e aí a gente tem a organização que é hoje, né? E assim, Bom, como que foi a reação de todos ao ver 900 pessoas num evento que praticamente é organizado por você? olha, eu fiquei muito contente com essa última edição, porque quando a gente cria, né, idealiza um projeto na nossa cabeça, a gente consegue ver ele lá na frente pronto, né? Então, todas as edições, como vai ser esse ano, que a gente vai ter dia 2 e 3 de novembro, a edição da Sinhá, o aniversário, a gente tem as nossas mensais e tem o aniversário da Sinhá, que é a maior que a gente faz. A gente já idealiza aquilo na nossa cabeça, a gente já sabe o formato que vai ser, como a gente vai conduzir aquilo. Então, tudo isso é muito gratificante, né? A gente sabe que as ajudas que a gente recebe acaba sendo pouca, né? E todos os eventos, né? Diferente do que a gente vê algumas pessoas querendo pregar de uma forma maldosa, todos os eventos que a gente promoveu até hoje, todos eles, boa parte deles eu tirei recurso do meu bolso mesmo para poder fazer, porque eu gosto daquilo, quero ajudar, né? E faço com carinho, faço com amor, porque eu gosto muito. A gente tem os nossos parceiros que nos ajudam, já recebemos algumas ajudas também do Poder Executivo, sim, a gente não pode negar, mas ainda a gente precisa construir mais, né, construir mais. E essa última edição foi fantástica, né, foi uma coisa que foi surreal, fiquei muito contente, foi muito gratificante para todos os artistas, todo mundo que participou, mesmo com os imprevistos, mas foi muito bacana. E esse ano nós estamos esperando aí, se Deus quiser, um público maior, uma quantidade maior de pessoas também, para que possam conhecer o movimento e a gente fazer um fomento maior ainda. Muito bom. Normalmente, a gente está acostumado a receber muitas críticas em relação a projetos novos que incluem uma cidade pequena. Estou bem acostumado com isso, né? A gente sabe que não é fácil ficar recebendo críticas, ainda mais quando a gente percebe que é para destruir o projeto. E a gente sabe que vai ter uma oportunidade. No comecinho do projeto, da batalha, como que foi as críticas? Deu vontade de desanimar? Teve muitas críticas em relação à batalha de rima ser só para negros, ou só para não ter mais? Como que foi isso? Nessa questão das batalhas de rima em si, não teve questão preconceitual, porque a gente tem artistas de vários segmentos, a gente tem meninas que participam da batalha, a gente tem pessoas de a gente tem todo mundo que quiser participar é aberto ao público, né? Então, nessa parte em si, não existe o preconceito, até porque o hip hop ele veio para quebrar isso, né? Para mostrar que ele salva vidas e o espaço de fala está aberto a todo tipo de público que quiser participar. A gente nunca segmentaria a questão cultural, não teria como fazer isso. Mas o preconceito ele é até hoje, né? Às vezes as pessoas que não entendem a batalha acham que muitas vezes estão ali, tipo, os meninos às vezes estão falando um pouco mais alto, mas não é. Eu tento mostrar que o segmento cultural ele é um segmento muito amplo, né? Ele é muito maior do que as pessoas que estão lá de fora conseguem enxergar. Mas é uma luta que nós vamos ainda ter uma luta imensa pela frente, né? As pessoas que nos acompanham também há muito tempo já sabem a importância que tem o segmento resistencial que a gente conseguiu fazer ali de ficar na Praça Central. Nós estamos na Praça Central de Guaranésia, fazendo os eventos culturais, né, promovendo as ações culturais,
que era uma coisa impossível de se imaginar há um tempo atrás, né, alguns anos. Então a gente sabe que vai ter as críticas, mas pensar em desistir jamais é uma coisa que eu gosto muito. Eu sou muito grato ao segmento cultural, não só pelas participações que eu tive, pelas premiações que eu ganhei durante o tempo que eu estava como MC, como artista, mas por várias outras coisas também, sabe? O segmento cultural me salvou várias vezes, inúmeras vezes na minha vida. Bom, a gente está acostumado, atualmente agora, a viver de acordo com o que as pessoas querem. Por quê? Porque cada vez mais está tendo a movimentação de fake news. Sim, sim. Então, isso acaba tornando as coisas muito mais tristes. Às vezes, com uma notícia jogada na internet, Inverdades, né, que são falsas, né? Que são falsas na internet, mancham o nome da gente. Sim, sim. Calúnias. Teve alguma calúnia, teve alguma fake news que envolveu você, que envolveu alguém, envolveu alguém do seu âmbito, que te machucou, que deu uma cutucada, que te deixou triste? Olha, triste com fake news eu não ficaria jamais, né? Até porque é importante a gente saber quem nós somos, né? E isso eu sei quem eu sou, eu sei as origens que eu vim, o que eu tive que passar para poder estar nesse cargo e a importância que tem para as pessoas que acreditam no meu trabalho. Então, isso, eu parto desse princípio, triste jamais. Mas a gente tem tentado, não, a gente tem feito, né? A gente tem feito um trabalho de conscientização com as pessoas através da Câmara Municipal. Eu, principalmente, tenho falado muito nas últimas reuniões, a qual quero convidar também a população para estar assistindo as minhas falas, né, nas últimas reuniões, referente a essas questões das páginas fakes em Guaranésia. As páginas fakes em Guaranésia, elas vieram exclusivamente para atacar as pessoas que não estão apoiando o poder executivo que está no poder hoje, né? Você não vê um pré-candidato a vereador sendo atacado, você não vê um pré-candidato a prefeito ou vice-prefeito que está na base executiva hoje sendo atacado. Você só vê pessoas que estão opostas a essa ideia que está sendo pregada hoje, que é uma ideia que a gente não concorda. Então, se for para a gente lutar em busca dessa melhoria, em busca de melhoria para a população e tiver que passar por todas essas coisas, que nós tenhamos força de coragem para passar por isso, porque vale a pena, né? A gente viu aí recentemente um perfil criado como Valentina Palos, com inúmeras fake news, várias mentiras. O perfil foi processado, né? Várias pessoas que foram defamadas ali procuraram a justiça. Nós temos hoje o perfil O Guaranésia, que fala inúmeras inverdades também, que sempre vive pregando outras coisas. E é o que eu falo para a população. Gente, a gente precisa ter a consciência limpa de quem nós somos. Eu recebo muitas mensagens de carinho das pessoas, né? E isso, para mim, é gratificante relacionado ao meu trabalho. Eu sempre me propus fazer o meu melhor. No primeiro dia que eu assumi o mandato, até o último dia quero entregar isso. E o que demais acontecer é questão de justiça, questão que a justiça vai fazer, a justiça ser feita, né? Então, eu fico tranquilo em relação a isso, muito tranquilo. Muito bom. A gente vê muito essas fake news acontecendo assim, diariamente. Principalmente vendo de pessoas que estão da oposição, né? Agora também como o lançamento de várias candidaturas já antes de 2024, tanto de pré-candidato a prefeito, tanto a vereador, a gente percebe muita desenvoltura, Sim, sim. né? Muito papo, muitas conversas que podem se tornar erradas aos olhos de muitas pessoas que acabam difamando o nome das pessoas. Por exemplo, você escolheu um partido atualmente que é do pré-candidato João Campelo. Sim. Aí muitas pessoas hoje surgem e perguntam: por que você escolheu um partido, o partido do João? Por que não o do Duarte? Por que não o do Diogo?
Que não das pessoas que você está mais próximo. Sim. Em 2020, quando eu fui sair candidato, eu recebi o convite, né, do atual prefeito do Laércio. Eu tenho muito respeito pela pessoa dele, admiro muito enquanto ser humano. Acho que é uma pessoa que sempre está tentando ser solidária com as pessoas, ajudando de alguma forma. Isso, para mim, é muito louvável. Eu admiro muito quem tem o poder da caneta na mão e respeita o próximo. Mas por que eu escolhi o João? Por uma ideia, simplesmente por uma ideia, né? Por aquilo que eu acredito, por aquilo que eu defendo. Em nenhum momento, quando eu escolho partido, eu vou por sigla partidária, jamais. Eu vou por uma ideia. E a ideia que o João prega, né, de uma cidade mais organizada, de uma cidade mais humanizada, de uma cidade que respeita o próximo, de uma cidade que tem compaixão pelos seus e respeito por aqueles que contribuíram, pelos servidores públicos, pelas pessoas, a gente começa a discutir política de verdade. E quando a gente fala de política de verdade, a gente vai lá no princípio, isso é algo muito bom, né? Porque a gente começa a ver as ideias fluírem. Então, simplesmente por uma ideia, né? Eu respeito todos os demais pré-candidatos, tenho amizade com todos. Diego, Edilson, Nelsinho, Paulo Marcos, respeito todos. Mas optei para esse ano estar no partido do Arroio, né? Principalmente por uma ideia. Pela ideia que eu acredito está sendo defendida ali como pauta principal. Então, por uma ideia, nós estamos lá. Muito bom. É sobre estar no lugar que nos faz bem, que nos torna pessoas boas. Exatamente. Assim, né? Exatamente isso. A gente corre atrás de nossos sonhos, corre atrás dos nossos interesses, corre atrás de nossas conquistas. Só que existem muitas conversas que muitos vereadores estão por interesses do poder e não por conquistas para o cidadão. Você vê do seu ponto de vista, do seu lugar dentro da Câmara Municipal, que isso realmente acontece, que as pessoas, que alguém ou algumas pessoas estão no poder só para se acrescentar e não para acrescentar as pessoas que realmente colocaram ali? Olha, ontem ainda, na reunião da Câmara, eu levantei uma fala na Palavra Franca, onde eu dizia que quando a gente ataca qualquer um dos vereadores que estão ali dos 11, a gente não ataca só a pessoa, a gente ataca a causa que aquele cara leva na bagagem com ele. E eu tenho uma frase comigo, que é uma frase que eu uso ela para me auto-criticar também, e ao mesmo tempo fazer uma análise crítica minha, né? Não me criticar, mas fazer uma análise crítica, desculpa. Que é o seguinte: eu não posso ser crítico de ninguém, a não ser de mim mesmo, né? Então, quando eu olho para mim, eu faço um auto-julgamento das minhas atitudes, das minhas ações, eu consigo ver onde eu preciso melhorar eu, como ser humano, né? Então, eu vejo que assim, todo mundo que está ali foi eleito por voto popular, foi uma escolha da população, e isso, para mim, eu respeito demais. Porque todos foram eleitos por voto popular. Não teve uma lei que foi diferente um do outro, né? O que teve menos voto e o que teve mais voto, no final das contas, foi eleito da mesma forma. Então, o voto é o que eu respeito. Eu respeito muito. Então, isso para mim é algo que não tem muito o que eu dizer, né? As pessoas votaram, então eles estão ali eleitos por esse voto popular. Muito bom. Eu vou agradecer aqui o Leomar, que esteve presente aqui na transmissão. Depois que estiver ao vivo no YouTube, né? Poder curtir e compartilhar a nossa transmissão. Estamos aí quase a 100 inscritos, então quanto mais gente puder compartilhar, melhor pra gente, melhor vai estar ajudando a nós, melhor vai estar melhorando nosso engajamento aqui no YouTube. Lucas, pro ano que vem, que projetos que você está pensando em inserir na sociedade, não envolvendo a política como vereador, como pré-candidato a vereador? Olha, hoje eu estou como pré-candidato a vereador e eu poderia falar como pré, não falaria como candidato, porque ainda não estou como candidato, sou pré-candidato até ter aí todas as questões que precisam ser resolvidas para assim saber como seria. Mas eu acredito que continuar fazendo as ações culturais,
acrescentar mais ainda nos recursos que consegui ao longo desse tempo, né? A gente conseguiu inúmeros recursos também, estando hoje no mandato, agora falando como vereador, né? Nesse tempo que eu estive como vereador, eu consegui mais de R$800 mil, né? A gente conseguiu recursos que foram significativos, tanto para a escola, quanto para a revitalização de praça, quanto para a saúde. Agora, recentemente, um recurso para a luta do autismo, né, que é uma luta que tem tido bastante debate aqui na cidade. Então, eu acho que mais nesse intuito, sabe? E principalmente depois, né, vou esperar mais um tempo, quem sabe futuramente, e aí sim, saindo dessa pré, e aí entrando e dando tudo certo, de vir aqui, trazer minhas ideias, expor tudo aquilo que eu consegui também, né? A gente ainda está num período que a gente precisa se resguardar muito, né? Porque você estando pré, você tem que tomar muito cuidado, né? São muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo, então isso acaba limitando a gente um pouco. Mas chegando lá na frente, dando tudo certo, me coloco à disposição para vir aqui, trazer minhas ideias, falar aquilo que eu penso sobre cada assunto, sobre o que eu penso sobre saúde, sobre o que eu penso sobre infraestrutura, sobre o que eu penso sobre a questão da melhoria do comércio local, sobre a questão da cultura, do esporte, e aí falar abertamente sobre essas questões. Muito bom. Falando sobre evento grande, a gente teve o evento aí do Raça Negra, né? Que ninguém esperava que era um cantor realmente famoso, sabe? Não só artista pequeno, vamos dizer assim, né? Trouxe aí o Raça Negra. Se Deus quiser, com a ajuda de Deus, nos próximos anos a gente pode ter novos shows, novos artistas, né? O Arthur também chegou a falar que principalmente esse ano não vai ter artista famoso, como tem o Raça Negra, por verba, que não pode ultrapassar, ainda mais em tempo de eleição. Sim, sim. Falando sobre famoso, que famoso que você gostaria que viesse para Guaranésia, caso tivesse um evento tão grande assim como o aniversário da cidade, o Réveillon? Olha, todas as reuniões que eu participei até hoje, que foram de projeções relacionadas a isso, eu sempre coloco em pauta que precisa ter uma comissão para essas definições. Por quê? Os meus gostos, talvez, às vezes não vai ser o mesmo gosto de outras pessoas. Mas eu acho que todos os públicos merecem ser atendidos. Por exemplo, você capta um grupo específico que atende uma população de modo geral. É magnífico, por exemplo, né? A gente vai, participa, e aí você vai vendo os segmentos que tem dentro da cidade, e nos dias recorrentes, você vai fazendo aquelas apresentações menores. Então, se você conseguir ali diluir o orçamento, ter um orçamento bem planejado, você consegue agradar todos os públicos, né? Quando eu falo por mim, talvez eu teria muita vontade de ver um show jovial aqui na cidade, né? Lógico que sim, teria vontade de ver um artista aqui, talvez mais jovem, né? Mais agora da cena atual, mas quando tem um show também que são essas lendas vivas, né? Por exemplo, a Raça Negra, ou de outros shows que eles podem estar pensando em promover, a gente fica contente também de ver de alguma forma, mas essa questão de administrar o dinheiro público era muito importante, porque aí você consegue atender todos os públicos ao mesmo tempo, você não deixa ninguém para fora. Então, eu acho que tudo isso dá o início de uma pauta de discussão, né, para a gente ver certinho como que vai ser feito. Muito bom. Na parte da manhã, você participou de uma reunião, né? Sim. Feito Agora à tarde, né? E aí, nessa reunião, foi debatido alguns pontos. Com que motivação foi feita as pautas e com que motivação foi feita a reunião? A reunião que teve hoje, ela foi uma audiência pública com o pessoal da Secretaria de Cultura e com os produtores culturais que conseguiram estar presentes. Até coloquei um ponto específico, que eu acho que essas reuniões, principalmente para definir essas questões culturais, precisa ser num horário, depois do horário comercial, para que as outras pessoas também que fazem parte da cultura possam participar. Mas, hoje foi uma reunião inicial para algumas definições do orçamento que já existe na conta da prefeitura, né, para ser destinados para esses produtores culturais,
que são através de editais. Os melhores editais serão contemplados ali dentro de cada segmentação, que seja cultura popular urbana, que seja cultura de artes cênicas, que seja cultura musical, entre outros. Então, eu acho que de tudo o que se acontece, é mais isso. Né? Essa reunião hoje foi a primeira reunião, foi o primeiro passo, e aí também deixar um recado aos artistas, aos produtores culturais, para que se atentem nas próximas questões que vão ser faladas, né, através disso. Eu acho que isso é importante para as pessoas poderem pegar as informações. Muito bom. Para finalizar nosso podcast, a gente vai fazer uma coisa mais descontraída, que não vai sair dessa base que a gente costuma, tá? Eu vou falar algumas palavras para você, e você vai falar o que você acha sobre o assunto, ou o que você pensa sobre o assunto. Com certeza. Certinho? Sim. Então, vamos lá. Violência contra a mulher. Olha, eu acho que é uma coisa que as pessoas hoje têm lutado muito, né, para conseguir um espaço de fala para essas pessoas, e tem conseguido. Eu acho isso que é muito louvável, né? Eu também, como presidente da Comissão de Direitos Humanos hoje na Câmara, sempre deixo a porta da comissão aberta, não só para essas questões, mas para todas as questões que precisam ser defendidas através da Comissão de Direitos Humanos, e continuarei deixando as portas da comissões abertas para as pessoas que quiserem procurar, não só eu, quanto a Regina na Prata, quanto o Geraldo também, que faz parte, para que a gente possa juntos sempre discutir os projetos que tem relacionado a isso, e assim junto conseguir ajudar, né, e melhorar também as ações efetivas que precisam ser feitas. Movimento LGBT. Eu tenho alguns amigos que fazem parte, né, que são linha de frente ali. Respeito muito, demais mesmo. Eu acho que todo mundo merece ser tratado como ser humano, merece ser respeitado de igual. E não participei, né, nunca tive assim a oportunidade de participar ou de conhecer. Eu sou aquele tipo de pessoa que gosto de ver antes de falar, de saber o que é realmente, de entender realmente para poder falar. Mas a minha palavra para isso seria respeito. Eu acho que todas as pessoas merecem ser tratadas com respeito e dignidade. É uma coisa muito forte. É uma doença que tem prejudicado muitas pessoas, levado muitas pessoas também até a morte, né, por não conseguirem controlar os seus pensamentos. Mas se eu pudesse deixar uma mensagem para as pessoas que têm depressão, eu deixaria a seguinte: Jesus é o caminho, a verdade e a vida, tudo aquele que nele crê sempre viverá. Então, continua acreditando, buscando, né? Porque eu não sinto aquilo que você sente aqui dentro, que te atrapalha no interno, mas eu tenho certeza que se você crê, se você tem fé, em algum momento você será curado, tanto internamente quanto psicologicamente, e voltar a viver sua vida aí de uma forma agradável. Medo. Já tive bastante, quando criança. Medo é uma palavra que para mim, hoje ela tem um significado. O medo não é ausência de coragem, né? Um amigo meu fala para mim, né? O medo não é ausência de coragem. Então eu enxergo o medo como simplesmente ele está ali, né? Ele é um obstáculo que eu preciso ultrapassar ele, às vezes, para chegar na onde eu preciso chegar, concretizar o meu objetivo. Então eu vejo o medo hoje simplesmente como um obstáculo que precisa ser ultrapassado. Conquista. Conquista, eu acho que ela só é boa quando você consegue conquistar para os seus também, né? Eu fico muito mais feliz quando eu consigo ter uma realização coletiva do que quando eu consigo ter uma realização só pessoal. Eu não quero ser hipócrita, falar que eu não sou feliz também quando conquisto as minhas coisas, porque eu sou muito grato a Deus por isso. Mas quando é uma conquista coletiva que eu posso dividir essa conquista com meus amigos, é algo que me deixa muito contente. Então, eu colocaria, né, só nessa palavra para isso. Conquista, alguma coisa de gratidão. Ansiedade. Ansiedade também é uma coisa que eu acho que precisa ser muito tratada, né? Muito, mas muito tratada mesmo. Tem muitas pessoas que sofrem com essa doença hoje também, né? E por conta da gente estar vivendo em um tempo muito acelerado, a ansiedade é algo que acaba prejudicando muitas pessoas. Então, eu diria para todas as pessoas que sofrem com ansiedade, para que se procurem uma ajuda específica, para que possam buscar essa saúde nova, essa vida ali. Acho que seria isso. Criança. Criança é bênção de Deus. Eu tenho meu filho Brian, né?
Meu filho Brian está com 10 anos, fui pai muito novo, com 16 anos, e quando tem até uma música que eu fiz para minha mãe, chama Mãe Minha Rainha, e a música eu falo muito sobre isso, né? Quando eu descobri ali a paternidade, eu senti muito medo no primeiro momento, mas depois quis cumprir um papel que não cumpriram comigo, né? Que é o papel de ser pai. É lógico que entre os erros e acertos a gente procura sempre acertar, mas quando eu lembro da palavra criança, eu lembro luz, né? O meu filho Brian, os meus sobrinhos, as crianças que estão próximo de mim, elas remetem muita luz, né? Muita paz pra gente. Namoro. Relacionamento é algo complicado, né? Delicado. Cada pessoa vivencializa uma coisa, né? Então é algo que é uma coisa assim muito pessoal de cada um particular, né? Nessa questão de namoro, assim, de relacionamento, é algo que uma pessoa pensa de uma forma, outra pessoa pensa de outra, mas a gente no final sempre deseja que todo mundo seja feliz. Casamento também é bênção do Senhor, né? Eu fui criado por uma família assim de muita fé, né? A minha tia Maria, que hoje é nos faz presente aqui, mas a gente sempre ouvia muito falar sobre essas coisas, né? Sobre a importância de casamento, enfim, das outras coisas que são ditas. Então, eu acredito muito que as pessoas merecem ser felizes, né? E se esse é o objetivo da vida delas, que Deus abençoe que elas consigam sempre concretizar. A diferença entre amor e paixão. Olha, na minha percepção, eu acho que o amor é uma coisa que vem para ficar, né? A gente vê aquele casal que passa dificuldade junto, que sofre com questão financeira, e a pessoa está ali insistindo, ou que passa por altos e baixos, e o amor persiste, né? Então a gente vê que aquele amor ali é um amor real, né? É um amor verdadeiro. E a paixão é uma coisa avassaladora, é uma coisa que ela vem, né? Mas ela passa muito rápido, né? Quando a gente olha aqueles casais que às vezes ficam muitos anos juntos, a gente ultrapassa até o sentimento do amor, né? Porque vai para o sentimento da amizade, tantos anos juntos, e aí você começa a ver aquilo, é muito notório, sabe, o sentimento daquelas pessoas ali. Alegria. Alegria é algo que a gente sente por alguns momentos na nossa vida, né? Eu tenho uma frase aqui também no braço que diz que assim como toda alegria passageira, não é um sofrimento eterno. Então, o sentimento de alegria para mim seria esse. Sabe? É algo que só é bom se você consegue ajudar as outras pessoas. Se você puder fazer pelos outros, né? Poder ser uma pessoa que compartilha aquilo que você tem, né? Não teria outro motivo para você querer mudar a sua vida, mudar a estrutura da sua vida, sem pensar em mudar a estrutura da sua família, das pessoas que estão mais próximas a você. Não teria por que você fazer isso. Respeito. Respeito é uma palavra, além de ser muito forte, é algo, como eu tinha dito no início, né, quando você perguntou sobre o pessoal do LGBT, que eu falo que todo mundo merece ser respeitado, né? Todas as pessoas merecem ser tratadas com respeito, com carinho. Então, eu vejo dessa forma. Eu acho que o respeito, a admiração pelas pessoas, a gente tem que ter. O respeito é primordial para todo mundo. Brasil. O Brasil é esse país diverso, né? Com vários estilos, com várias raças. É um país que eu amo meu país, né? Eu amo meu país, amo minha cidade. Acho que quando as pessoas me perguntam sobre Guaranésia, sobre as nossas raízes, eu acho que o nosso país é um país muito rico. A gente precisa melhorar muita coisa, mas é um país muito rico. Muito bom. Agora, para deixar você dar seu último recado, Essa aí? Todinha sua. Esse é o momento seu de despedir das pessoas, de falar tudo que você está sentindo no momento. Descontração sua para aliviar o momento. Para falar o tudo que você quiser. Sim, sim. Tá bom? Bom, ter vindo aqui hoje, ter participado, né, da entrevista aqui com o Gabriel, que está iniciando também os trabalhos dele aí no podcast, né? Desejar sucesso, né? A gente sabe que toda caminhada, quando ela inicia, é uma caminhada difícil. Você está começando aqui hoje com o seu primeiro estúdio, né? E eu te desejo muita sorte, muito sucesso, porque eu acho que todos os sonhos que a gente planta no coração, a gente merece realizar, né? Porque a gente idealiza aquilo. Mas para a população de Guaranésia, eu gostaria de agradecer imensamente pelo carinho que eu tenho recebido, pelo respeito, pela admiração também das pessoas que me mandam pelo meu trabalho. E eu fico muito contente. Isso aí me dá força, de coragem para continuar seguindo em frente,
continuar fazendo aquilo que eu acredito e desejar para vocês aí sempre dias bons, né, semanas maravilhosas, muita prosperidade, porque eu acho que a gente está passando por muito tempo difícil, muitas coisas acontecendo, mas se a gente acredita numa manhã melhor, as coisas sempre prosperam de uma forma boa. Muito bom. Vou me despedir de vocês agora. Vamos lá. Bom, para você que curtiu até agora, muito obrigado. Volte sempre. Sabe o que você faz agora para gente? Pega esse vídeo aqui, compartilha, faz dueto, faz remix, brinca também, compartilha com os amigos, manda para a família, para ajudar a gente a bater 100 inscritos até o final dessa semana, se Deus quiser. Isso aí, pessoal. Bom, para você que está triste, para você que está com depressão, lembra, nem toda conquista vem da maneira mais rápida. Nem toda vitória vem da maneira fácil. Nem todo sorriso vem de uma maneira simples. A gente tem que lutar, a gente tem que passar por momentos difíceis, para a gente ter sorrisos duradouros, para a gente ser feliz por muito tempo e, principalmente, para sorrir e viver tudo que a gente quer sem medo. Exatamente. E vivendo sempre da melhor maneira possível. Bom, deixo um abraço aqui para vocês, agradeço pela audiência e agradeço também por vocês terem assistido até aqui. Obrigadão, um beijão para todos e até o próximo podcast.